Graças a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías 43, 18. Vamos ler a palavra de Deus. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Nós não precisamos realmente esperar o final do ano para recomeçar, para fazer mudanças em nossas vidas. Isso é um trabalho que nós precisamos fazê-lo constantemente. Renovação. Renovação é algo que tem que fazer parte da nossa vida. Tem uma história real que se conta, e eu creio que é real realmente, da águia. Muitos aqui conhecem, tem vídeos no YouTube sobre isso, da renovação, da plumagem, do bico, das unhas da águia. Ela se renova quando chega a um determinado ano, uma idade, 30, 40 anos, cada uma a sua espécie de águia, elas se renovam. Então, renovação é algo que é importante, é necessário, precisa ser feito. Isso nós fazemos na nossa casa, fazemos em peças do nosso carro, pintamos o ambiente, pintamos o carro, renovamos de repente um vestuário, renovamos diversas coisas na nossa vida. Renovar é algo importantíssimo. E falando de vida cristã, de vida com Deus, de vida espiritual, nós precisamos ter uma atenção muito grande relacionada a isso. Renovar. Renovar. Como fazer isso? Como renovar? Hoje eu estava conversando com um pastor e ele disse para mim assim, um pastor, e ele falando para mim com toda sinceridade, é um amigo, dizendo, olha, eu tenho sentido necessidade, sabe, pastor Rogério, de renovar, entrar um 2020 assim, eu quero alguma coisa diferente, sabe, eu quero renovar minha vida. E eu ali falei algumas palavras para ele, porque você pode até desejar alguma coisa, mas não saber como fazê-lo. Isso é muito triste, isso é ruim demais. E eu já passei por esse caminho, já passei por esse caminho, de não saber como renovar. Há aproximadamente 15 anos atrás, eu comecei uma trajetória de renovação da minha vida. Depois de mais de quase 20 anos de evangelho, eu cheguei num estado aqui em Corumbá que eu queria ir embora, que eu estava muito sufocado, muito triste, porque as coisas não saíam como eu queria, as coisas não caminhavam. E aí você começa a duvidar do seu chamado, você começa a duvidar de que Deus está contigo, você começa a reclamar, murmurar, se queixar, se sentir realmente um zero à esquerda, sem nenhum valor. Não sabendo eu que isso é um processo do trabalhar de Deus. Deus, Ele quer renovar a mim e a você.
Eu estou falando de vida espiritual, porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Amém? Então nós não somos daqueles que ficam buscando as demais coisas. Eu já saí dessa idade. Eu busco o reino, e as demais me acompanham. Então Deus, ele tem um trabalhar, e esse trabalhar às vezes não é muito doce. Ele é amargo, ele é duro, ele nos leva a nos sentir realmente impotente, e que isso aconteça o mais rápido possível na vida cristã. Você chegar num ponto de se sentir realmente incapaz. Se canta, se sentir impotente para cantar. Se toca, se sentir um zero à esquerda no tocar. Se prega, a sua pregação é um lixo. Você não sabe como pregar mais. Ninguém sente mais nada na sua pregação. É ótimo quando isso acontece rápido, porque o sofrimento é menor. Porque Deus, ele quer nos levar a uma dimensão de dependência. Deus quer nos levar a uma dimensão de não acreditar no nosso próprio potencial. E isso aconteceu na minha vida aqui em Corumbá, quando eu tinha 5 anos nessa cidade. Eu cheguei a uma estaca zero. Eu fui morar dentro da igreja com a minha família, porque eu estava já com o propósito de ir embora da cidade. Os móveis colocamos na casa da Cirrã, da mãe do Carlinho, que ainda não era meu genro. E aí eu tomei uma decisão: tirar o programa de rádio, parar de ficar igual um louco, fazendo carro de som para lá e para cá nessa cidade. A gente tinha uma Kombi com carro com som em cima. Parar de ficar com culto na igreja todo dia. E eu fui morar dentro da igreja. Falei: vamos entregar a casa e vamos aguardar um tempo. Só que agora eu vou em direção a Deus, porque eu sempre disse para mim mesmo, até os meus 15 anos mais ou menos de evangelho, falei: Senhor, se existe uma coisa que eu ainda quero ser, é um homem de oração. Eu li muitos livros de oração, de homens de Deus que oravam, oração a chave do avivamento, e oração, e oração, e oração, e eu falei: eu ainda não sou um homem de oração. Eu oro, mas não sou um homem de oração. Eu faço orações, eu não sou um homem de oração. É diferente, é bom que você entenda isso. Fazer orações e ser uma pessoa de oração. E eu falava sempre isso com Deus. E quando os pneus arriaram e eu fiquei sem macaco e sem estepe, eu me senti um zero à esquerda aqui nessa cidade. E esse período me levou a começar a subir aquele morro todo dia. Todo dia, chova ou faça sol. Tinha dia que eu subia 2 vezes por dia pela escada. E ali eu cheguei a pedir a morte a Deus. Algumas vezes eu falei: Deus, me mata. Chega. Esse negócio não é para mim. Me mata, tira minha vida. Que durmamos e não acordemos. Eu e toda a minha família aqui na cidade. E tchau. Eu quero ir embora, porque eu vou embora. Em janeiro do próximo ano eu estou indo embora. Isso era 1º de janeiro que eu comecei. Foi um dia desse, numa virada de ano. Eu falei: amanhã eu vou começar a subir um monte. Tem um ano para o Senhor me dar uma direção.
Se o senhor não me der uma direção, em janeiro do ano que vem, eu estou indo embora da cidade. Por isso eu estou dentro da igreja. Eu não gostava nem de sair da cidade, andando por aí mais. Eu não gostava de encontrar ninguém. Era da igreja para o monte. Eu não gostava de encontrar ninguém. Como é que está, pastor Rogério? Essa pergunta me matava. Mas isso me levou a ir a Deus. Infelizmente é assim. Ou felizmente, sei lá. Mas é assim. Ir a Deus. Ir a Deus. Não é querer fazer alguma coisa para Deus. Deus está se lixando com o que eu estou querendo fazer para Ele, antes de ir a Ele. Deus não está preocupado com o que eu vou fazer para Ele, antes de eu estar nele. O primeiro chamado que Deus tem na sua vida, Deus nos formatar a imagem do seu Filho. O chamado é esse. Deus fez um e agora quer criar um pelotão, uma nação semelhante àquele modelo. O modelo é Cristo, e Ele quer nos fazer a imagem do seu Filho. Ele quer fazer de você semelhante a Jesus. Pastor, mas ninguém vai chegar a ser igual a Jesus. Semelhança. Buscar a imagem dele, buscar parecer com Jesus. E isso não vem com trabalho. Isso vem em você contemplar a Deus. A Bíblia diz assim: contemplai-o e sereis iluminados. Contemple essa luz e você vai ser iluminado por ela. Deus é luz. Ele diz: contemplai-o e sereis iluminado. Isaías, se não me engano, diz isso. Contemplai-o. Então, amados, eu cheguei nesse nível. E Deus, Ele começou a falar comigo: você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Eu falei: Senhor, já sou pastor. Você tem que nascer para uma nova etapa de vida cristã. Crescimento, níveis maiores. Você está num nível e Deus quer te elevar, quer te graduar. Ele vai parar você. Ele vai te parar. Se você não entender como crescer, quando você entende, acabou. Você pegou. Peguei. Já sei como é que funciona o negócio. Agora depende de mim, eu partir e crescer. A cada dia mais e mais. Mas antes disso, você vai ficar falando: meu Deus, o que está acontecendo? Oh Senhor, será que isso tem chamado comigo mesmo? Oh meu Deus, essa cidade, esse povo é terrível. E você começa a amaldiçoar um aqui, se queixar ali, e falar e bravejar. Você começa a soltar fogo pela boca. E Deus: vou parar você. Vou parar você. E Deus bota a mão no peito e para. Tu vai ficar se debatendo para lá e para cá, e vai ficar se queixando e reclamando e querendo fazer. Eu tenho visto isso na vida de pastores ao longo da minha vida cristã, e depois que eu entendi esse negócio, e eles não pegam, e Deus para eles. É só problema. Só problema. A igreja vive de problema. A igreja vive de problema, o ministério vive de problema, é divisão o tempo todo, é briga, é desunião, é palavra sem vida, é mundanismo, é laodiceia, não tem identidade, igrejas sem identidade, igrejas que não têm identidade. Se você falar qual a identidade daquela igreja, não tem. Tem pregação, e o povo já está mais do que enfadado de tanta coisa, mas não tem direção. É enfado. Então Deus, Ele quer que eu e você
Venhamos começar um 2020 transformando, transformação. O primeiro caminho, parar. Parar com o quê? Parar com a sua aceleração humana nas coisas de Deus. Aceleração humana. Não porque eu quero fazer, porque eu vou fazer. Não, faça tudo em paz. Faça tudo em paz. Mas sabendo de uma coisa: em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, Deus também. Em terceiro, Deus de novo. Deus é em primeiro lugar. E aí o que você está se debatendo, as coisas vão começar a se acomodar. Deus vai começar a levar você a um descanso. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele me leva ao descanso. Descanso não é relaxamento, não é falta de compromisso com a vida, nada disso. Descanso é paz. Paz. Paz é o que Deus quer trazer ao coração do homem. Paz é sinônimo de que você crer em Deus. Você tem paz. Você acredita que Deus está com você e que o que Ele tem que fazer, Ele vai fazer, porque você está nele e Ele está em você. Nós somos um com Ele. Deus não precisa do meu talento. Ele precisa da minha comunhão. A minha comunhão vai trazer em Corumbá o que Deus quer trazer. E eu não estou nada apressado. Eu sempre tenho falado aqui que a obra da Sevi em Corumbá ainda não começou. Ainda não começou. Eu tenho certeza disso no meu interior, no meu homem interior, no meu espírito. Não começou. Ainda não. Mas eu estou me preparando para o futuro. Eu tenho mantido a minha vida em Deus. Estar em Deus todos os dias, com consciência, ouvindo a voz de Deus. Todo dia, você ter uma consciência do Espírito. Não se meter em caminhos errados. Não se meter em coisas tortuosas. Mas viver uma vida consciente, em paz e planejando o que você deseja. Deus está contigo. Ele vai fazer acontecer mediante o seu caminhar nele, em confiança. Aquele que confia, descansa. Aquele que confia, respira. Não se debate, não se desespera, não questiona Deus. Por quê? Quantas vezes eu fiz isso? Idiota que eu era. Quanto mais eu fazia, mais piorava. Quanto mais eu murmurava, questionava, me queixava, mais piorava. Então Deus tem para nós um crescimento, uma mudança. Mas nós precisamos parar, ouvir. Teve um dia que Mariana trouxe uma palavra aqui. Rapaz, se eu não fosse convertido naquele dia cristão, eu ia aceitar Jesus. Que palavra? Ouvir. Ouvir com o coração, não é ouvir com o ouvido, não. A igreja moderna está ouvindo com o ouvido, mas não ouve com o coração. Aonde Deus olha para nós não é outro lugar a não ser o seu interior. O que você está pensando agora aí, dessa palavra que você está ouvindo? É isso que Deus vê em você. O que Deus está examinando em você é o que você está pensando sobre o que você está ouvindo aqui, agora. É isso que Deus está vendo de você. Quem é você? Que atitude você vai tomar
para mudanças na sua vida em direção a Deus. Tá bom como está? Se tá bom, continue. Se não está bom, tem que haver mudanças. E que mudança? Se achegar a Deus. Se achegar a Deus. Temos que nos achegar a Deus em primeiro lugar. Isso é o número 1. E se achegar a Deus significa orar aquilo que você conhece. Porque se você não conhecer, sua oração não passa das nuvens. Você vai ter que orar. Você vai ter que buscar a Deus. E esse ano para nós será um ano de muita oração. Mas você vai ter que colocar em prática o que você vai prestar atenção aqui, do que você está entendendo, que há mais ou menos 2 anos nós estamos ministrando na Sevim. Vida no Espírito. O que é isso? Que a igreja não sabe nem o que é isso no Brasil. Tem poucas igrejas que sabem o que é isso. Pouquíssimas. Eu tenho pesquisado sobre isso. Pouquíssimas igrejas sabem o que é isso. Por isso nós estamos vendo o que estamos vendo aí. Esse balaio de gato. Deus, ele não está preocupado com o número? Não está. E nem tampouco eu. Ele está preocupado que eu seja um com ele. Isso ele está preocupado. Porque se eu for um com ele, do jeito que ele quer, ele vai multiplicar do jeito que ele quiser. Porque Deus já está enfadado de aglomeração de gente. Ele quer que eu e você sejamos alguém importante para Ele. E esse alguém importante não tem outra maneira. Se eu não me achegar a Deus, se eu não desejar Deus como algo mais importante da minha vida para 2020, as coisas vão continuar do jeitinho que está. Pode até retroceder, mas de repente melhorar do jeito que eu gostaria não vai. Deus quer que eu cresça. Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça em uma fé bíblica e não naquilo que nós temos ministrado aqui sobre a religião evangélica. Chega de religião. Chega de uma fé sem fundamento, sem base. Chega de orações ao léu. Você sabia que você mede a vida espiritual de uma igreja e de um povo pela oração que ele faz? Senhor meu Deus e meu Pai, aleluia, glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor abençoa, meu Deus, oh Senhor Jesus, oh. Por favor. Esse negócio eu fazia quando eu aceitei Jesus, porque eu aceitei Jesus dentro da religião. Hoje não. Hoje eu falo a língua de Deus. Falar a língua de Deus. Aprender a falar a língua de Deus. Mudança para 2020. Aprender a falar a língua de Deus. Falar a língua de Deus. Deus quer que você fale a língua dele. E como você vai falar a língua dele se você não entender a linguagem dele aqui dentro? Você vai falar em oração a sua língua. Você vai falar para Deus o tempo todo a sua vontade, o seu querer, seu sofrimento, a sua tristeza, a sua dor. E você vai ficar nesse círculo vicioso o tempo todo de me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E quem vive assim é criança. Criança vive só dá. Adulto não. Adulto se apodera. Adulto sonha. Adulto vai adiante nos seus propósitos, na sua meta, nos seus ideais. Adulto tem convicção aonde ele quer chegar. Adulto é assim, criança não. Então Deus quer nos formatar a imagem do seu filho. E para isso, você tem que aprender a ouvir com o coração. Aprender a ouvir Deus com o coração. Deixar essa palavra enraizar dentro de você de tal maneira
que ela encarne em você. Ela encarna. E você passa a viver o verbo de Deus encarnado em você. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo estava falando com isso? Paulo estava dizendo que as palavras de Jesus, que é espírito e vida, encarnou nele, impregnou nele. Então a vida de Deus fluía dele. Eu preciso decidir ser uma pessoa de Deus. Cada um no seu nível, cada um na sua posição, mas eu sou de Deus. As minhas prioridades é Deus. E quando eu faço isso, Deus começa a acomodar as coisas na minha vida. Aquilo que eu nem pensei começa a acontecer. Aquilo que eu nem estava planejando, Deus começa a desenrolar. Deus começa a fazer coisas fora da minha capacidade. Deus quer nos tirar de ficar preocupado com o que você pode ou não fazer, a sua própria condição e capacidade. Deus quer nos levar a crer. Ele quer nos levar a confiar. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não tem prazer. O justo viverá da fé. Deus tem projetos na sua vida. O primeiro é te formatar à imagem do seu filho. E as demais coisas vão acontecer na sua vida. Mas para isso, eu preciso estar alerta. Alerta com o que Deus tem falado aqui nesse recinto. O que Deus tem falado aqui já há aproximadamente 2 anos que nós estamos batendo em temas aqui, temas que têm transformado a minha vida, têm transformado a vida da minha família, têm transformado a nossa vida interior, em áreas que eu nunca imaginava entender. E Deus tem trabalhado conosco dessa maneira. Aprender a ser espiritual. Aprender é um aprendizado a ser uma pessoa espiritual. E não ser evangélico. Chega de ser evangélico somente. Deus quer nos fazer espirituais, porque Ele quer contar com uma igreja que possa influenciar espiritualmente. Porque estamos cheios de igrejas, cheios de gente dentro de igreja, e cada uma com um problema mais cabeludo do que o outro. Problemas terríveis, depressões, desejo de suicídio, crente se matando, pastor largando esposa, se casando com a secretária. A desgraça está pegando o mundo. E não estou falando do mundo lá fora não, o mundo cristão. Quem que vai pegar? Vai pegar aqueles que estão em nível de criança, aqueles que não crescem. O diabo tem probabilidade grande de pegar, porque são frágeis. São frágeis. O Carlinho trouxe aqui, a Mariana, a pastora também ministrou, na campanha que nós fizemos aqui de algumas semanas, sobre as armaduras de Deus. Armaduras de Deus. Ali tem 5 peças de defesa e uma de ataque. 5 de defesa e uma de ataque. A única de ataque é a espada. Os demais são tudo defesa. Sabe o que significa isso? Que Deus está preocupado em primeiro lugar comigo e com você. Ele quer primeiro que eu aprenda a me defender, me proteger, me resguardar, para depois atacar. Ou seja, primeiro eu, depois a obra. Eu sou a obra de Deus. A primeira obra que Deus tem a fazer é em você, é em mim.
Eu sou a primeira obra que Deus quer realizar na minha própria vida. E os cristãos da modernidade, eu me converti assim, há 34 anos atrás, sem orientação nenhuma. Já me converti querendo fazer a obra de Deus, querendo pregar e tal, e dei muito com os burros na água. Arrumei muito problema. Eu estou falando de mim. Por quê? Falta de orientação, tratamento, falta de tratamento. A gente quer fazer as coisas de Deus na carne, na mente, no intelecto, na capacidade natural. Isso não funciona. Nunca funcionou e não vai funcionar. Deus não conta com igreja desse tipo. Vai prosseguir, mas Deus não conta com elas. Por isso eu decidi. A igreja Sevim vai fazer história em Corumbá? Vai. História de vida cristã, de influenciar. Mas daqui será levantado homens e mulheres que terão visão de vida espiritual. Vida espiritual. Aonde Deus vai trabalhar a família. Aonde Deus vai trabalhar a nossa vida interior. Vai trabalhar a nossa fé. Um andar em consciência. Andar em consciência. Não ser um crente sem consciência, que vive fazendo tudo errado, se queixando e com a consciência pesada. Vive com a consciência pesada, perturbado. Não. A consciência falou, opa, sinal vermelho, para. Sinal verde agora, pode ir. Opa, vermelho de novo, para. Obedecer a voz do Espírito, a voz da consciência. Cristãos que decidem andar com Deus, aprendem a ouvir a voz da consciência. Os que não ouvem a voz da consciência, nunca aprenderam a andar com Deus. Conhecem Bíblia, pode cantar, pregar, orar, fazer o que for, mas nunca aprenderam a andar com Deus. O andar no Espírito vem através de uma consciência em paz. Romanos 9:1. Em Cristo digo a verdade, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Romanos 9:1. Andar com Deus é andar em consciência na palavra. E isso depende de coração, desejo, querer. Ninguém cresce se não quiser. 2020 está aí. Eu quero que seja um ano tremendo na minha vida. Eu quero que seja um ano tremendo. Eu quero ficar assim, bem elétrico para Deus no meu interior. Ativo, ativado. Falar muitas línguas estranhas. Falar com Deus toda hora. Declarar a Deus. Profetizar a palavra de Deus, o verbo da vida. Ter a linguagem da palavra. Ter a linguagem da palavra. Viver Deus. Nós estamos precisando viver Deus. Viver Deus. Nem só de pão viverá o homem, do material, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus falou, eu vou falar. Deus disse sim, é sim. Ele disse não, é não. Eu não tenho que questionar, eu não tenho que perguntar, mas como é que é? É. Eu vou citar alguns versículos só aqui e nós vamos orar. Eu já falei para vocês que eu sou divino. Amém? Amém? Tem alguém divino aqui? Não, pastor, nós somos carnal, nós somos carnal, nós somos pó e cinza, sabe? Nós somos pó e cinza, somos carnal, somos natureza carnal. Não, eu sou espiritual. Eu sou espiritual.
Adão morreu. Adão foi crucificado. Ó, cruz para Adão. E nós ressuscitamos para uma nova vida. Jesus diz uma coisa e a igreja puxa para outro lado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criação é. Que nova criação é essa? Eu sou divino, eu tenho a linhagem do divino. Eu não tenho a linhagem do carnal, do adâmico. Eu tenho a linhagem do homem do céu agora. Eu não sou carnal, eu sou espiritual. Eu sou um espírito. Eu tenho uma alma e habito numa casa, que é o meu corpo. Você precisa se conscientizar disso. Enquanto você não se conscientizar quem você é em Deus, você vai continuar sendo um crente de nível bem pequeno. Pastor, mas é salvo? Não, eu não estou falando de salvação, eu estou falando de crescimento. Você é salvo, fique em paz. Quem está em Cristo, aceitou Jesus, você crê na salvação, que Ele morreu por você, você está salvo, amém. Mas de que linhagem você é? Você já sabe? Eu era de Adão, mas eu morri. Eu fui crucificado com Ele. Eu fui sepultado no batismo. Eu ressuscitei com Cristo. E eu estou em governo com Ele. Nós reinamos em vida com Jesus. Mas isso é um estado de consciência. Isso não é uma confissão verbal. Isso não é palavra. Isso é um estado espiritual, a qual você precisa desejar mergulhar nele. E isso não vem só com confissão. A confissão faz parte. Nós praticamos o evangelho da confissão. O evangelho é a confissão. Nós precisamos confessar a palavra. Só é salvo quem confessa a salvação. Para mim ter Jesus, eu tenho que confessá-lo, senão não tenho Ele. Eu só tenho a eternidade se eu confessar a eternidade. Todas as coisas do evangelho vêm por confissão, com certeza. Mas eu preciso orar para manter comunhão. Cada vez que eu me achego nele, vamos supor que isso aqui seja Jesus. Cada vez que eu me achego nele, eu me esfrego nele, eu vou ficando mais vermelho. Cada vez que eu vou me achegando a ele, mais vermelho eu vou ficando. Eu vou sendo transformado na imagem e semelhança dele. Eu vou ficando vermelho também. Assim como ele é vermelho, eu vou ficando vermelho, né? Aquilo que é Jesus vai passar para mim. A natureza de Cristo vai sendo encarnada em você. Isso através da oração, de comunhão, de você passar um tempo com Jesus. Passar um tempo. Trabalhe sua mente sobre isso. Puxa uma cadeira, sente debaixo da árvore, lá no fundo do quintal. Senta lá e fica lá. Pastor, mas eu não tenho palavra para ficar orando. Fica lá. Fica lá. Fica quieto lá. Fecha os seus olhos e fica lá quieto, ouvindo os passarinhos cantar. Fica quieto. Fale aonde você aguentar falar. Cante louvores, faça como você desejar. Sentado, de joelho, deitado. Fique lá. Fique lá. Quieto com Deus. Passe um tempo com Ele. Se é que você crê que Ele habita em você. Ele está dentro de mim. Ah, Ele está no céu? Outra coisa. Servir a um Deus externo. Meu Deus, isso é ruim demais. Isso é ruim demais. Eu já vivi assim.
servir a um Deus externo, um Deus que está do lado de fora. Oh meu Deus, Deus está lá em cima, está longe demais. Oh meu Pai, tem misericórdia, Senhor. Oh meu Deus. Não, hoje não. Depois que você entende essas coisas, oh Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor está dentro de mim. O Senhor está em mim. Eu sou um contigo. Está escrito aqui: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Não tem mais separação. Está mesclado. Está aqui, ó. Misturou. Ó. Misturou. Está misturado, ó. Está mesclado. Esse suco de uva ali, dos dois, misturei eles, estão misturados. Separa agora. Vai lá e separa o que estava na taça de lá e o que estava na de cá. Bota agora o mesmo suco. Impossível. Assim Deus fez comigo e com você. Você precisa crer nisso, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Deus é espírito. Deus é espírito. E para ter comunhão com Ele, somente através do Espírito. E esse Espírito mora dentro de você. E o primeiro lugar que Ele se manifesta para falar contigo, a palavra é externa. É aqui, ó, na sua consciência. É a voz do Espírito. Em Cristo digo a verdade, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Deus no meu espírito fala na minha consciência. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aonde? Na minha consciência. Eu sou um filho de Deus. Mas será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que Deus me recebeu? Mas será? E será? E será? Não tem será, eu sou. Eu sou. É uma afirmação divina. Eu só confesso o que Ele falou. Isso é viver em Deus. Da sua boca nunca mais vai sair palavras que vão te amaldiçoar. Nunca mais. Nunca mais você vai ter uma linguagem pessimista, negativa, duvidosa, insegura, porque você vai andar com Deus. Deus vai estar em você, você nele, você é um com Ele, Ele está contigo, e acabou. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus está contigo. Eu quero que você faça uma reflexão do estado de vida espiritual que você está vivendo até o ano de 2019. Como anda a sua confissão? Como anda a sua linguagem? Feche os seus olhos. Você aceitou Jesus? A palavra de Deus diz que você é uma nova criação. Você é uma nova criação. Mas você pode estar vivendo um estilo de vida velha, antiga. E Ele quer que esse estilo de vida velha fique para trás. E você se adapte, venha se adaptar a um novo estilo de vida. O estilo de vida nova. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Pois agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, a consciência da nova vida. Essa consciência de nova vida tem que impregnar em você, e ela tem que ser expressa em palavra, e ela tem que ser praticada, ela tem que ser entendida na sua consciência, para que você venha vivê-la no seu interior. Senão você vai ser um cristão salvo,
tendo a nova vida e vivendo a vida velha. Bagagem velha. Isso é 90 ou mais por cento dos cristãos no Brasil vivem assim. Vive uma vida com Deus em estilo de vida velha. Os hábitos dele são velhos, o falar dele é velho, o pensar dele é de vida velha. Ele não renovou a sua vida. A palavra de Deus não fez efeito nele, porque ele não foi ensinado a viver assim. Então ele vive com Jesus, que lhe deu a nova vida, mas ele vive a bagagem velha. Feche os seus olhos. Eu quero que você faça uma reflexão sobre isso. Pastor, eu não entendi. Eu não sei como é. Venha, participe, me pergunte. Eu passo horas com você se precisar. Mas você vai entender e vai praticar. Espírito Santo, nós queremos te louvar, Senhor. Antes de orarmos, nós queremos te dar louvor com o verbo de Deus. Tu é para nós o verbo de Deus, o verbo que se fez carne e hoje habita em nós. O Senhor é a palavra que encarna. Ela encarnou um dia e se fez um homem.